Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Dá-me, ó Deus, um coração cheio de amor, cheio de adoração a Ti, Senhor. Dá-me, ó Deus, um coração cheio de amor, cheio de adoração a Ti, Senhor. Deus, queremos entronizar o Senhor aqui nesse lugar, nessa noite. Queremos que o Teu Espírito tome as nossas vidas e os nossos corações. Bendize a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o Teu santo nome, Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o Teu santo nome. Muito obrigado, Deus, por essa noite aqui, Senhor. Senhor, eu nasci pra Te chamar de Deus. Eu nasci pra Te chamar de Pai. Andar do Seu lado, Senhor. Deixa o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo Teu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vem as tentações e me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Oh, Senhor, eu nasci pra Te chamar de amor. Eu nasci pra Te chamar de Pai. Eu dar do Seu lado, Senhor. Deixa o ventre da minha mãe. Eu sou povo exclusivo Seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vem as tentações. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus.
pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Fôlego de vida, ânimo de Cristo, no meio da tribulação, a paz do meu coração. Olho nas feridas, bálsamo que cura toda dor, envolve-me com o teu amor. Envolve o Senhor com o teu amor nessa noite aqui, Deus. Enche-nos de ti, da tua palavra, Senhor. Nos ajuda a compreender mais de ti. Sopra sobre nós com o teu Espírito Santo. Sopra sobre a minha vida, sopra sobre a vida do meu irmão. Põe-nos na posição correta, Senhor, tal qual o vento sopra sobre a vela do barco, Senhor. E nesse barco, Pai, quem está no timão, quem está na direção é o Senhor Jesus. Sopra sobre nós de forma a nos colocar na posição, na velocidade, na direção certa, segundo a tua vontade. Fôlego de vida, ânimo de Cristo, no meio da tribulação, a paz do meu coração, nas feridas, bálsamo que cura toda dor, envolve-me com o teu amor, me faz dançar contigo, em meio aos perigos, revela-se a mim, eu quero voar em tuas asas, ser a tua casa. Eu pertenço a ti, então sopra sobre mim, sopra sobre mim, sopra sobre mim. Espírito Santo, sopra sobre mim, sopra sobre mim, sopra sobre mim. Dançar contigo em meio aos perigos, revela-se a mim, eu quero voar em tuas asas, ser a tua casa. Eu pertenço a ti. Cante, irmão, diz. Sopra sobre mim, sopra sobre mim, sopra sobre mim. Espírito Santo, sopra. Espírito Santo, sopra sobre mim, sopra sobre mim, sopra sobre mim. Espírito Santo. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério
Onde a paz é quem governa, esse lugar é do Senhor. 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 Feche esse microfone aqui, né? Pronto. Já foi. Gente, a gente recebeu uma reclamação do pessoal que está assistindo pela internet, por isso está esse microfone aí, né? Porque o pessoal lá não consegue ouvir naturalmente as participações. E como a gente tem, vamos dizer assim, estimulado, quase compungido, quase forçado vocês a participarem, está aí o nosso microfone, tá? Pra gente falar. Então vai ser tipo o Serginho Grossman, né? Tipo, fala garoto, né? Aí você vai falando aí. Então eu queria que a gente só organizasse. Vocês que estão sentados mais atrás, senta aqui mais na frente, né? Você vem pra cá, Nath. Vem pra cá. Neto, vem pra cá. Por favor, em nome de Jesus. Você pode vir pra cá? Não. Por que você quer ser o quê? Ovelha desgarrada? Não, junto aqui, ó. Não, aí tá friozinho, meu. Hoje a noite tá agradável. Tá filé. Aí a gente vai aqui, todo mundo participando. Tem alguém assistindo a gente aí, João? Quer mandar um abraço?
Só não sei quem é, né? Você não sabe quem é? Seja lá quem seja você, um abraço. Agora ao vivo ou depois. Estamos comentando sobre dissecando o arrependimento. Né? Dissecando o arrependimento. Deixa eu só dar um tempinho para eu abrir aqui. Porque logo no início a gente estava resolvendo algumas coisas aqui. Eu acabei não tendo tempo de rever a conexão aqui para poder abrir. Estou um pouquinho gripado desde ontem, na segunda-feira. Eu dei uma gripada e até estou sofrendo vamos dizer assim, o eco, né? Vamos dizer assim, o eco da gripe, né? Ah, meu Deus, na hora que eu achei, eu fechei. Não acredito. Pronto. Excelente, vamos adiante. Aleluia. Paz de Cristo, a quem chegou agora, né? Vamos estarmos juntos aqui mais uma vez, né? Semana passada a gente falou sobre algumas coisas além do veneno da cobra, né? A gente comentou um pouco sobre o reconhecimento, nos reconhecer pecador. Porque, presta atenção, o arrependimento, segundo a palavra de Deus, ele tem uma, vamos dizer assim, uma forma de acontecer. E muitas vezes, irmãos, a gente não se arrepende de verdade. E a gente vive a vida como se a gente pudesse passar por cima de questões e de coisas. E aí sabe o que acontece? E de problemáticas que se acumulam nas nossas vidas. E se a gente não é bom gestor da nossa vida, é como se fosse um pasto, né? É como se você cuidasse de uma fazenda, né? E aí talvez você está atento para uma área da sua vida, um quadrante ali da sua vida, e aquela área da sua vida está completamente cuidada. E você olha para ali e não vê um matinho sequer, né? No entanto, tem outras áreas que a gente deixa se acumular coisas e aí vão crescendo ali ervas daninhas e tal. Sabe o que acontece? Chega uma hora, como em todo pasto, que você vai precisar deixar aquilo descansar e partir para outro lugar, para você dali poder se alimentar. E sabe o que acontece quando isso acontece? Você vai ter que ter todo um trabalho para poder dali extrair alguma coisa. Fiquem mais na frente, que a gente vai ter que passar o microfone para vocês também, que vocês vão participar. Tem o microfone aí, Nanda vai passando aí, viu? E aí, quando a gente quiser se alimentar daquele lugar novamente, aquilo ali vai dar um trabalhão até você chegar em algo que realmente seja nutrição para a sua vida. Então, o objetivo desses estudos aqui é a gente não deixar que coisas se acumulem na nossa vida, né? Situações, principalmente aquilo que a gente acha que é, vamos dizer assim, que está implícito, né? Existem os perdões implícitos, né? E existem os arrependimentos implícitos. E a forma que a gente quer é explicitar o arrependimento, né? Principalmente nos relacionamentos mais próximos, relacionamentos entre pais e filhos, entre esposa e esposo, entre filhos e mães, mães e filhos, irmãos e irmãos, coisas que precisam ser revisitadas, porque as estruturas vão sendo criadas que dali você não consegue mais, daqueles relacionamentos, você não consegue mais, sabe, tirar nutrientes para a sua vida. Tá? A comunicação está difícil, o processo está complicado, né? Eu estou falando dessa linguagem de pasto, porque a gente pode imaginar o nosso relacionamento, né? Somos ovelhas do Senhor, e o nosso relacionamento está dentro de uma ambiência, né? E a gente tem que examinar essa ambiência, não apenas os indivíduos que fazem parte dessa ambiência, mas também de como isso está sendo cuidado, né? Na sua casa,
no seu casamento, sabe? Na sua vida. E Deus tem falado muito ao meu coração nesse sentido, né? Então a gente falou na semana passada aqui, só dando uma introdução, né? Para a gente não atropelar nada, que a primeira parte seria nós nos reconhecermos pecadores. A gente olhar e falar assim, pombas, eu errei. E como isso é difícil. Como você se reconhecer pecador é difícil. Você fala assim, William, mas eu tenho o Espírito Santo, é fácil. Não é fácil não. Porque a gente falou sobre alguns sentimentos que faziam com que a gente não se arrependesse, não tivesse esse tipo de sentimento como orgulho, né? Aqueles sentimentos, né, que a gente conversou na semana passada, né? A questão da própria humilhação, né, de você dizer que você errou e tal, e essas coisas acontecem. E ao momento em que a gente se reconhece pecador, a gente precisa fazer um caminho de volta. E é sobre esse caminho de volta que a gente vai comentar nessa noite. Amém? Vamos fechar nossos olhos mais uma vez. Eu queria que alguém fizesse essa oração aqui. Joel, você pode orar? Ora aí no microfone, por favor, irmão. O pessoal vai ouvir e participar com a gente. Fique à vontade. Pode ligar aí. Espera só um minutinho. Ok. Deus querido, Deus de amor, Deus de infinita graça, mais uma vez agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos em Teu nome, Pai, reunidos em Tua palavra. Deus, desde já, sou grato a Ti pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Pai. Sou grato a Ti pela Tua provisão em nossas vidas, Pai. Desde já quero lhe agradecer pela vida de cada um aqui presente, Pai. Toma aqueles que ainda estão por vir, toma aqueles que não puderam vir, vai ao encontro nesta hora, meu Pai. Em nome de Jesus, que nesta noite venha ser uma noite especial para cada um, meu Pai, de nós aqui, Deus amado. Que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações, vai abrindo nossa visão, meu Pai, para o Teu mundo espiritual, meu Pai, vai revelando o Teu mundo espiritual para nossas vidas, Deus amado, em nome de Jesus. É isso que eu lhe peço, desde já te agradecendo, Pai. Fala conosco profundamente, Pai, é isso que eu lhe peço. Toma o William em Tuas mãos, Pai. Que o Senhor venha usá-lo, meu Pai, grandemente nesta noite. É isso que eu lhe peço e te agradeço, Pai. Amém. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia aí para começar em Apocalipse. Apocalipse é ótimo, né? Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. A gente falou de alguém que se reconhece pecador, né? E quando a gente se reconhece pecador, irmãos, alguns sentimentos vêm até nós. Sentimento de culpa, sentimento de afastamento de Deus, de destruição do relacionamento. Então esses sentimentos acabam tomando nosso coração de alguma forma. E aí no versículo 5, alguém pode pegar o microfone aí e ler, por favor? Versículos 4 e 5. Apocalipse, capítulo 2. Pega o microfone, por favor. Carlinhos. Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e 5. Todavia tenho uma coisa contra você. Você não me ama como no princípio. Lembre-se de onde você caiu outra vez e trabalhe como fazia no início. Caso contrário, eu virei e tirarei o seu castiçal do lugar dele. Está falando sobre a igreja. Essa aí, Apocalipse capítulo 2 está falando sobre as mensagens do anjo, né? Ao anjo da igreja, as pessoas que estavam na igreja,
né? Essa aí é a mensagem da igreja de Éfeso, né? E isso simboliza bem esse caminho do arrependimento que nós precisamos fazer. Esse caminho que a gente faz quando a gente se arrepende. Então, o primeiro passo é a gente lembrar aonde caiu. E esse sentimento que está colocado aí na palavra, de lembrarmos aonde a gente caiu, implica em algumas coisas. Primeiro, a gente precisa fazer uma implicação na direção de Deus. Eu já ensinei aqui para vocês um mistério, que não é mistério nenhum, mas que é uma forma simples da gente entender a Bíblia. Em toda palavra que a gente tiver da Bíblia, a gente fazer uma cruz. É o paradigma da cruz. A gente sempre relacionar essa palavra com relação a Deus e com relação uns aos outros. Então, quando eu falo assim, lembra onde você caiu, e se você faz essa análise com relação a Deus, o que é que isso quer dizer? Não é? O que é que você acha que isso quer dizer? Eu posso manter o silêncio constrangedor um tempão. Agora vocês podem participar logo e aí. Gente, vai demorar 1 hora. Hein, o que é que isso quer dizer? Você quer falar? Não? Fala, garoto, estamos aqui tipo, né? Você tem que lembrar onde você caiu com relação a Deus. O que é que você precisa fazer? Onde você começou a pecar, onde seria mais ou menos isso? Isso. E como é que você vai assimilar isso aí com relação ao Senhor? Vamos lá. Fale, Ale. Está entendendo, não? Com relação a Deus, lembra onde você caiu? Onde foi que você começou a falhar, como o Dani falou aí? Para que você faça essa análise, o que é que você tem que ter na sua mente, no seu coração? Viu, gente? Uma pessoa responde. A vontade de Deus, irmãos, para a sua vida. Quando você precisa lembrar onde você caiu, não é simplesmente você falar onde é que eu comecei a pecar. Ou de que forma? Você precisa começar a pensar no propósito de Deus para a sua vida. Porque o pecado nada mais é do que um desvio do alvo. Um desvio daquilo que Deus quer. Então você precisa voltar a conhecer aquilo que é a vontade de Deus na sua vida. Porque de alguma forma a gente vai dando passos que vão nos distanciando da vontade de Deus. De tal forma que na hora que a gente se encontra lá, vamos dizer assim, que a gente se volta, ou seja, se reconhece pecador, a gente fala assim, pô, então qual é mesmo a direção? Então qual é mesmo, Senhor, a direção? Preciso restaurar isso aqui. Qual é mesmo a direção do Senhor com relação ao meu casamento? Qual é mesmo a relação do Senhor? Qual é mesmo a direção do Senhor com relação ao meu relacionamento entre a minha mãe e eu? Qual é mesmo a direção do Senhor com relação às minhas amizades? Qual é mesmo a relação do Senhor da forma com a qual eu lido com o meu relacionamento de namoro? Qual é mesmo a relação, qual é a mesma direção do Senhor? Está entendendo? Isso é restaurar. Porque não adianta você se arrepender e falar assim, não, e agora para onde é que eu vou? Eu sempre vou citar aqui a história do filho pródigo. Todo mundo conhece a história do filho pródigo? Conhece sim? Eu vou citar muito a história do filho pródigo hoje porque ele fez o caminho de volta, né? Ele não foi como o filho que ficou, ele fez o caminho de volta. Ou seja, ele foi, pecou. E depois lá ele se viu arrependido, se reconheceu pecador, falou, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui padeço necessidade. Vou voltar. Só que olha qual é o sentimento dele quando ele volta para o pai. O sentimento é que ele se tornaria um servo. O pai recebe ele como um servo? Recebe ele como o quê? Como filho. Qual foi a atitude do pai? Não, põe sandália nos pés dele, pega o anel da assinatura da família, põe umas vestes novas e a gente ainda vai fazer uma festa, porque um filho estava perdido e foi achado. Né? Então o que acontece? O pecado tira a gente da perspectiva de Deus. O erro tira a gente daquilo que Deus espera de nós. E quando a gente pensa na questão do caminho de volta com relação ao Senhor, a gente tem que falar, Deus, então qual é mesmo a tua vontade?
e buscar isso na sua palavra. Porque talvez, irmãos, a nossa vida e a nossa constituição acerca dos nossos relacionamentos, da nossa forma de agir, da nossa pegada de vida foi tão maculada pelo pecado, esse pensamento foi tão sujo, que até você chegar, né, naquilo que é de verdade, naquilo que Deus quer, demora um pouco. E você já não consegue pensar da forma que Deus pensa. E talvez a gente faça essa caminhada a nossa vida toda. Então esse caminho de volta para Deus, irmãos, na verdade, é um caminho que dura a vida toda. Porque a gente vai encontrar com Ele. Sim ou não? Então o que a gente está falando hoje aqui é sobre o arrependimento de uma forma, de um erro, de algo, mas também é sobre o arrependimento de uma forma geral. Então de alguma forma o nosso viés de vida segue-se sendo corrigido pelaquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então quando você está pensando no caminho de volta com relação a Deus, com relação àquilo que feriu a vontade de Deus, aquilo que feriu expressamente a vontade de Deus, o que é que você está fazendo? Você precisa ver qual é a direção de Deus. Sabe qual é o problema? As pessoas conhecem Jesus, as pessoas emocionalmente se entregam a Ele. Como eu falei aqui no domingo, Jesus é completamente desejável. Não tem como você sentir a presença do Espírito Santo e ignorar isso. E isso não mexer, como diz a música lá, com as suas estruturas. É muito difícil isso acontecer. A não ser que você seja uma pessoa muito dura de coração. No entanto, não adianta ser como aquele vento que sacode a árvore e que faz com que as frutas que estavam para cair caiam no chão. Não pode ser apenas isso, porque Deus não quer fazer apenas um saculejo em você. Deus quer redirecionar a sua vida por completo. Logo você precisa sair de onde você está plantado, porque talvez o lugar onde você está plantado, a ideia que está na sua mente acerca de determinadas coisas precisam ser arrancadas e postas em outro lugar. Não é só um saculejo. Porque tem gente que passa a vida assim, toma um saculejo aqui, um saculejo ali, e aí vai falar, hoje a palavra foi uma bênção, Deus falou comigo. Sim, qual é a mudança que isso teve estrutural na sua vida? Não, nenhuma. Então é pior, irmãos, porque é melhor ser ignorante. Sim ou não, pessoal? É melhor ser ignorante do que conhecer a vontade de Deus e não cumpri-la. Então, quando a gente direciona para Deus, a gente está perguntando para Ele, Senhor, qual é a tua vontade? A gente está falando de se reconhecer o pecador em algo na sua vida, meu irmão. Você está se reconhecendo que você falhou? Pergunta para Deus. Deus, qual é a sua vontade? Qual é a sua vontade quanto a relacionamentos? Qual é a sua vontade com a minha maneira de lidar com a grana? Qual é a tua vontade quanto a isso? Porque Deus tem todas as respostas acerca dessas coisas na sua palavra. Amém? Segundo, a gente está no paradigma da cruz com relação a isso. Tem as nossas falhas com as outras pessoas aqui também. Com as pessoas que a gente está se reconhecendo que falhou, não passa por cima não, irmão. Não passa por cima como se nada tivesse acontecido. A gente precisa fazer uma coisa simples, que é ir pedir perdão. Outra coisa, a gente precisa perdoar. Porque tem os dois lados da moeda que são, na realidade, os dois lados de uma mesma moeda. E que Jesus coloca isso muito bem na oração sacerdotal. O que é que Jesus fala sobre perdão? Na oração do Pai Nosso? Desculpa. Perdoa a gente assim como a gente perdoa os outros. Então, Deus coloca os dois lados dessa moeda como muito claro para a gente. É uma coisa só.
Você quer perdão? Perdoe. Você quer perdão? Perdoe. Ah, mas aí talvez você se torne uma pessoa legalista, aquela pessoa que anda fazendo tudo certinho, para que também não se ache, né, nada, para que alguém, ou seja, eu não admito erros porque eu também não erro. O problema é que da mesma forma que a gente julgar, a gente também vai ser julgado. Então, não é apenas uma questão de perdão, mas é também uma questão de misericórdia. Diga perdão e misericórdia. Perdão e misericórdia. Então, irmãos, quando a gente está lidando com arrependimento, a gente está falando com as duas coisas. Quando a gente vai para Deus, a gente pede perdão e pede misericórdia, não é isso? Quando a gente vai pedir perdão para outra pessoa, a gente está pedindo perdão e misericórdia daquela pessoa. Ou seja, é deixar com que aquilo ali seja relevado ou fique quite, se humilhar diante dessa situação. Então está aí o paradigma da cruz colocado no caminho. Então qual é o primeiro ponto? Voltar. Não, desculpa, lembrar aonde caímos. Isso significa voltar a ter a perspectiva de Deus para as coisas. Com relação às pessoas, pedir perdão e ter misericórdia. Perdão e misericórdia. Vamos para frente. Vamos abrir nossas Bíblias aí, irmãos, em Efésios capítulo 4. Alguém vai ler, por favor, para mim, Efésios capítulo 4, de 17 a 24. Fique à vontade para ler, irmão. Pega o microfone. Uma mulher aí que não teve uma voz feminina ainda aí, né? Efésios capítulo 4, 17 a 24. E digo isso e testifico no Senhor, que para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Cristo. Que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém. Que o Senhor aplique essa palavra nos nossos corações. O caminho de volta é esse aí, irmãos. Preste atenção. Vocês antes, o apóstolo Paulo está dizendo para a gente, que a gente antes era comandado pelos nossos próprios desejos, os nossos próprios pensamentos. E isso levou a gente a cometer toda sorte de pecado e injustiça, e não considerar qual é a vontade de Deus. E isso torna a visão do homem obscurecida. Só que tem a luz, amém ou amém? João vai dizer que a luz se manifestou através de Cristo, né? E se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E olha, a gente está obscurecido no entendimento, significa aquilo que eu falei aqui, ó, onde a gente já perdeu a perspectiva de Deus acerca do seu projeto para a nossa vida. O arrependimento nada mais é, irmãos, uma vida de arrependimento nada mais é do que a busca, a caminhada de volta, a busca do projeto original de Deus para o mundo, que é glorificar Ele.
Tem mais. É uma questão de prioridade. Aonde a gente coloca os nossos olhos, como a gente quer comandar a nossa vida, como a gente quer direcionar aquilo que a gente quer fazer. Romanos capítulo 8, versículo 5, de 5 a 9. Leia aí, por favor. Outra pessoa. Passa o microfone. Tem que ser o microfone no caso do pessoal lá. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Efésios capítulo 5, de 8 a 10. Porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Tem uma tradução que diz: aprendam a discernir aquilo que agrada ao Senhor. Aprendam a discernir aquilo que agrada a Deus. Um coração de arrependimento é um coração que agrada a Deus. A palavra de Deus diz que Deus rejeita o soberbo e dá graça ao humilde. Ao mesmo tempo que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. A gente não dá mais para viver sem discernir a vontade de Deus para as nossas vidas. Não dá para você andar em arrependimento se você passa por cima das coisas. Uma vida guiada pelo Espírito Santo. Foco nisso aí. Não adianta você se reconhecer pecador apenas. Você precisa se reconhecer pecador e se direcionar. Outrora, o apóstolo Paulo diz aos Efésios: outrora vocês eram trevas, agora vocês estão na luz. Então aprendam a discernir aquilo que é a vontade de Deus. Se deliberadamente no seu coração você tem entendimento acerca daquilo que é a vontade de Deus e continua nas mesmas obras da carne, da vontade da natureza humana, e você não se inclina a fazer aquilo que é na direção de Deus, irmão, você não aprendeu ainda a ter um coração de arrependimento. Você é um filho pródigo que ainda não gastou tudo ainda. Que ainda tem por valor algo que não é o seu relacionamento com Deus. E sabe o que a vida faz com a gente? Faz com que a gente perca essas coisas para que a gente encontre a Deus. Sabe o que você pode fazer ao invés de esperar que isso aconteça? Que você entrega todas essas coisas a Deus e se entrega completamente a Ele. Amém? A gente precisa entender que quando a gente se direciona para Deus, novas realidades vão sendo plantadas e semeadas por Deus na nossa vida. Porque não é uma caminhada de tristeza, tipo aquela assim: poxa, eu sou pecador, então agora eu vou de cabeça baixa, não, apenas Deus vai te enchendo o coração novamente de esperança, de paz. E a gente vai ver isso acontecendo aqui, ó. Salmo 16, versículo 11. Outra pessoa aí, lê, roda o microfone. Salmo 16, versículo 11. O
Senhor me mostrará os caminhos da vida. Junto do Senhor sempre há mais uma profunda alegria. Ao seu lado estão os prazeres da sua eterna presença. Tem outra tradução que é mais bonita do que essa aí. Essa é diferente ou é igual? É igual? Lê aí, né? Então, você que está com a Bíblia. 16, 11. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença abundância de alegrias, na tua mão direita delícias perpetuamente. Delícias perpetuamente, né? A gente às vezes pensa que Deus não tem nada de bom a oferecer. Sabe? Porque a gente é confrontado pelo Senhor em algum aspecto. Presta atenção, Deus está tirando a gente do baixo para colocar no lugar alto, na sua presença, naquilo que Ele quer. Sabe por que muitas vezes a gente escolhe o pecado e não a Deus? Porque a gente valoriza mais o pecado, valoriza mais a nossa vontade do que a de Deus. Talvez porque a gente não conhece que quando Deus nos faz conhecer as veredas, os caminhos da vida, ele diz que o salmista diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Alegria como em nenhum lugar há. Alegria plena. E na sua mão direita, na sua destra, há delícias eternas. Delícia eterna. Sabe? Tem negócio de delícia assim você me mata. É delícia eterna. Delícia para sempre. É bom para sempre. Porque não adianta você viver uma coisa boa que vai acabar e acabar com você, e acabar com a vida da outra pessoa e acabar com tudo. É delícia para sempre. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Essa aí é massa demais. Muita Bíblia hoje, irmão, muita Bíblia, porque é alimento para a gente. 1 de Pedro 1, versículos 3 e 4. Leia uma pessoa lá da ponta, Jerusalém lá. Primeira de Pedro, desculpa, 2 Pedro 1, 3 e 4. Visto como o teu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado a sua preciosa e grandíssima promessa, para que por ela vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Amém. Pelo seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Então você quer ter uma vida plena, você precisa ter um pleno conhecimento. A pergunta é: qual é a direção que você está indo hoje? Qual é a direção que você está indo na sua vida? Qual é a direção que você está seguindo? Aonde está a glória de Deus nas suas ações? Aonde está o propósito de Deus naquilo que você tem executado? Aonde está? Perseguir a glória de Deus, irmãos. Porque qualquer coisa que a gente faz precisa ser para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai, está nos céus. O caminho do arrependimento, o caminho de volta, nada mais é do que um retorno às perspectivas de Deus ao nosso respeito. Por quê? Porque existe um tempo para esse caminho de volta. Abra sua Bíblia aí em Isaías. Estou abrindo a Bíblia demais hoje. Muita Bíblia e pouca explicação. É bom assim. Romanos capítulo 2, versículo 4. Falei Isaías? Foi? Não, é porque tem um outro versículo de Isaías, mas o de Romanos é melhor. Romanos 2, 4.
É perto, Isaías e Romanos. Está no mesmo, pelo menos está na sua mão, não se preocupe. Pode ler, fica à vontade. Será que você não compreende quão paciente ele está sendo com você? Ou você não se incomoda com isso? Não vê que ele tem esperado todo esse tempo sem castigá-lo, a fim de dar tempo para que abandone o pecado? Sua bondade tem a finalidade de levá-lo ao arrependimento. A bondade de... É bom demais esse versículo, né? Falou bem, completamente diferente a versão, né? Completamente diferente. Essa minha versão aqui também é nova, ela diz assim: vocês estão interpretando erroneamente a generosidade e a misericórdia longânime de Deus para com vocês, como sendo maldade da sua parte. Não percebem que a bondade de Deus é manifesta para conduzir vocês ao arrependimento. A bondade de Deus, irmãos, a longanimidade do Senhor nada mais é para nos dar tempo para que a gente caia na real e faça o caminho de volta. Tem um tempo para isso. Sabe o que é que acontece? Muitas vezes a gente deixa a vida passar toda. Né? E aí no último fôlego de vida, a gente, Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. E o propósito? E aquilo que Deus quer realizar? E as grandes coisas que Deus tem para nós? E as suas delícias perpétuas? A gente precisa perseguir a glória de Deus, irmãos. Quando a gente está falando acerca de buscarmos a vontade de Deus para as nossas vidas, a buscarmos aquilo que Deus quer restaurar, a gente está se utilizando da misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Para você se direcionar, primeiro ponto, se reconheça pecador. Segundo ponto, faça o caminho de volta. Lembra onde caiu. Pratica as primeiras obras. Volta a fazer aquilo que você fazia para Deus no dia que seu coração ainda pegava fogo pela presença do Senhor. Começa a ler a Bíblia como alguém que tem muita fome. Começa a orar como alguém que tem muita sede de Deus. Volta e pratica as primeiras obras. Porque senão não tem como você caminhar de volta para Deus. Não é uma vida religiosa que vai fazer você, é uma vida atenta àquilo que é a voz do Senhor, a vontade de Deus para a sua vida. Para que você seja uma ferramenta, alguém útil para Deus, do reino. Eu fico imaginando, irmãos, até onde o filho pródigo teve que descer para que ele, ao olhar porcos comendo alfarrobas, ele lembrasse do seu pai. Alfarrobas. Alfarrobas é resto de tudo embolado, lavagem, exatamente. Porcos comendo lavagem. Olhar e falar assim: rapaz, eu não posso comer essa lavagem desse tempo. E enquanto os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão. O pior, irmãos, não é a gente apenas, reconhecer as potencialidades que a gente tem. Ou seja, ele falou: eu não preciso estar vivendo isso. Eu vou fazer um caminho de volta. Eu vou pedir perdão. Eu vou entender que aquilo que meu pai tem para me dar é melhor do que esse mundo tem para me dar. Porque se a gente não se direcionar dessa forma, não tem como a gente viver a vida cristã, que é uma vida de dependência de Deus. A minha preocupação é que a gente
que a gente ande da mesma forma que a gente anda. Porque o apóstolo Paulo fala. Vocês não podem andar, tem 30 versículos que Paulo fala sobre isso. Olha, existe uma coisa diferente em vocês. O homem espiritual discerne bem todas as coisas. Olha, vocês não podem andar como vocês andavam antes. Não podem fazer as mesmas coisas que vocês faziam antes. Olha, quando vocês apresentavam os corpos dos membros de vocês para o pecado, vocês faziam com tanto esforço. Quer dizer que agora que vocês servem a Deus, vocês ficam com essa mão remissa para trabalhar. Quer dizer, toda a orientação apostólica do início da igreja é justamente por causa disso aí. E isso continua sendo voz profética para nós hoje, irmãos. Alex falou aqui no domingo, falou, olha, muitas vezes as pessoas elas não querem estar conosco na congregação, porque na hora que veio o exemplo de vida, elas preferem ficar nas suas casas. Será que é esse o exemplo que Deus quer, que Deus espera de nós? Será que elas não conseguem ver uma diferença na pegada de vida? Não tem diferença nenhuma. Não é uma diferença, irmão, apenas comportamental, mas uma diferença de rumo. De forma que a pessoa olha e fala assim, poxa, você está seguindo um caminho diferente dos caminhos que eu estou seguindo. E isso me dá vontade de mudar a minha caminhada. O arrependimento é uma direção, né? Uma mudança de mente e uma mudança de direção. Minha oração é que a gente faça isso. Mas antes, para encerrar, vamos abrir as nossas Bíblias aí em Atos, capítulo 3, 19 e 20. A palavra do Senhor diz assim: eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos. Os três eu estou aqui pegando o número que ele está. Essa versão aqui foi um erro de. Essa foi demais, hein, moça? Aí. Agora foi. Só mudou o versículo, mas não mudou a. Por isso que é melhor a original, né, de página. Atos, capítulo 3. Isso. Versículos 19 e 20. Portanto, até eu me confundi. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. E também para que o tempo da nova força espiritual venha do Senhor. E Ele mande Jesus, que Ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Ou seja, Deus quer que nós façamos esse caminho de arrependimento. E aí a vida de Cristo, a salvação de Cristo vai estar impressa na nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, nos dê a paz. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essa noite aqui. Quero te agradecer porque o arrependimento é um caminho de volta, Pai. E a Tua palavra, Pai, nos diz que ela não volta vazia, Senhor. E o quanto de arrependimento a gente falou aqui nessa noite. O quanto de arrependimento a Tua palavra falou aqui nessa noite. O quanto de mudança, Pai, de transformação, de volta, Pai. De estar num caminho, Pai, de volta. E em cada um aqui, Pai, tenha esse desejo, Pai,
de seguir a voz do Senhor, a vontade do Senhor, a palavra do Senhor. Eu não posso mais andar como um tolo, Pai, como alguém que deixa as coisas passarem, como se nós não tivéssemos mais entendimento sobre as coisas. Nos faz ter noção clara dos teus desejos, dos teus propósitos para a nossa vida. Se alguém está aqui, Pai, ainda se sentindo, Pai, como o filho pródigo antes do arrependimento, Pai, que o Senhor leve, Pai, ao lugar do arrependimento, Senhor, ao lugar da mudança de mente, ao lugar da transformação de perspectiva, e que essa pessoa comece, como todos aqueles que te seguem, um caminho de volta para Deus, Pai, um caminho de volta para o Senhor, Pai, para nós encontrarmos contigo, Senhor. E nós sabemos que esse caminho de volta para Deus é regido e acompanhado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Então, Espírito Santo, o Senhor que caminha ao nosso lado nesse caminho de volta. Vai alertando a vida do meu irmão, da minha irmã, a minha vida, nessa noite aqui. A partir, Pai, de um posicionamento de vida, para a gente fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Para a gente não se deixar, Pai, que a vida passe por nós como um rolo compressor, sem a gente compreender aquilo que é a Tua vontade para nós. Fala conosco, Deus. Em nome de Jesus. Amém. A gente vai ter uma ceia aqui hoje, né? A galera que faltou aí, né? A gente vai estar fazendo a ceia. Você que também não tem problema você participar, não, né? Você que veio para a ceia. Mas vamos ficar de pé. Vamos estar juntos aqui em oração. Pode ficar à vontade de servir o pão, depois do cálice, né? Não sei se tem para todo mundo aí, mas tem. Pode ficar à vontade, gente. Servir do pão, depois do cálice. Você que participou da ceia pode participar novamente também, não tem problema não. É tipo... porção dobrada. Galera da internet aí, um abraço. Não precisa vocês acompanhar isso aí, porque não dá para comer do pão e beber do cálice pela internet. Quer comer do pão e beber do cálice, tem que vir para cá pelo menos uma vez. Deus abençoe a todo mundo. Tchau. Vamos lá, tá faltando alguém ainda? O que é isso, irmãos? Primeiro